Ô, Margarida, olha só. Eu vou responder a sua pergunta por etapa, né? Vamos falar sobre o açúcar refinado. O açúcar refinado é veneno, né? O açúcar surgiu no Brasil no início do século XVI, 1530 e tal, né? Os portugueses plantaram a cana, né? Cana de açúcar, e começaram a produzir o açúcar. Mas o açúcar o açúcar mascavo, era aquele açúcar escuro, cheio de vitaminas, de sais minerais, ferro, ferritina, complexo B, vitamina C. Então você podia comer a cana, não te fazia mal. Tá entendendo? Depois, no século XVIII, eles começaram a clarear. Tá entendendo? E aí veio o açúcar refinado, que é um veneno. É um veneno. Açúcar refinado é prejudicial. Quanto mais refinado, mais prejudicial à saúde. Mais aumenta a velocidade glicêmica no organismo, na corrente sanguínea, e ataca velhos, crianças e todo tipo de jeito que você possa imaginar. Tá entendendo? Então, eu, por exemplo, só uso o açúcar mascavo, porque eu conheci o açúcar mascavo quando era pequeno. Eu ia para a fazenda do meu avô, em Itaocara, Rio de Janeiro, e lá era rapadura, e eles moíam a rapadura e viravam o açúcar mascavo. E a gente tomava o café, era tranquilo. Então, açúcar é veneno. É veneno. O açúcar refinado. O açúcar mascavo, não. O açúcar clareado, né? Demerara, que vocês chamam hoje, já existia naquela época, né? Ele passou a perder muitos componentes, porque destrói a sacarose. Aqueles sais minerais, as vitaminas, aquela composição destrói a sacarose. Quando refina, não tem mais vitamina, não tem mais sais minerais, os componentes vão embora e só fica o veneno, que é a sacarose. Então, quem quiser continuar a comer docinhos, bolos bem doces, esse bolo não tá bom, não tem açúcar. Então, você gosta de açúcar, pô. Você é um pinduca, né? Comedor de açúcar. Você não gosta de doce, não é verdade? Entendeu? O açúcar, ele deriva não só da cana-de-açúcar. Por exemplo, a uva tem açúcar, não é isso? Você tem, só que você, quando come a uva, não tem problema, porque ela não é refinada, não é verdade? Tem legumes, a cenoura também possui açúcar, que é a chamada frutose, como a maçã também, mas não são refinados, eles só passaram a refinar. E o Brasil passou a ser o maior exportador de açúcar do mundo. O maior comprador é a Rússia, tá entendendo? Do açúcar. Então, na época colonial, era o que o Brasil mais vendia. Era o ciclo, né? A época do açúcar. Tá entendendo? Então, era o que o Brasil exportava. E exporta até hoje. É o maior exportador do mundo, é o Brasil. O maior exportador do veneno açúcar refinado. Então, eu, por exemplo, eu trago comigo o açúcar mascavo, né? Eu, quando vou num lugar que não tem açúcar mascavo, eu tiro o meu e coloco. Mas a maioria dos lugares que eu frequento, eles têm o açúcar mascavo. Mas às vezes acaba, aí o fornecedor demora. Aí eu tenho o meu que eu levo. Tá entendendo? Então, olha, crianças, adultos, idosos, nada de açúcar. Para os meus cavalos, antes de eu fazer as provas hípicas ou sair para um passeio de equitação, eu dava para ele, eu quebrava a rapadura e ele comia na minha mão. Ali eu dava para ele saía, dava um pouco, ele estava bem hidratado, tá entendendo?
Agora, o açúcar cristal, aquele claro, também faz mal à saúde. O demerado é clareado, já perdeu 80, 90% dos seus componentes. Tem que ser açúcar mascavo. Aprenda isso, Margarida. Tá entendendo? Não coma açúcar refinado, é veneno. É prejudicial à saúde. Quanto mais refinado, mais prejudicial à saúde e mais aumenta a velocidade glicêmica na corrente sanguínea no organismo humano. Tá entendendo? Então, açúcar refinado é zero. Agora vamos lá, a lactose. A lactose é o açúcar do leite, é outro veneno. Aí você me perguntou, por que tem o leite sem lactose? Porque é veneno. É veneno, faz mal ao organismo, né? Ele somado ao açúcar da cana, sacarose, né? Olha, o açúcar da beterraba, ele não tem problema. Por quê? Porque ali tem componentes de vitaminas, de sais minerais que destroem a sacarose. Tá entendendo? Ali. Agora, não pode refinar. Se refinar, vira veneno. Mas o comércio, ele quer vender, ele quer exportar, produzir, né? É isso que eles querem, a fazer dinheiro, fazer grana. Então ninguém está preocupado com a saúde. O diabetes é masculino, não é a diabetes. O diabetes começou a acontecer no Brasil a partir do refino do açúcar, né? Derivado da cana-de-açúcar. Tá entendendo? Começou no Brasil em 1530, mas era aquele açúcar que não era refinado, né? E depois, no século XVIII, veio o refino e aí começaram a aparecer pessoas. O Pedro II, por exemplo, gostava muito de doce, muito de açúcar e era diabético. Tá entendendo? Entendeu? O pai dele já não era. Ele se segurava. Tá entendendo? Então, a lactose é tão prejudicial quanto, entendeu? O açúcar derivado da cana-de-açúcar, tá? Refinado, que eu estou falando. Então, você não deve, Margarida, tomar leite com lactose. Por quê? Porque ele é prejudicial à saúde. Nós temos na nossa parede do intestino delgado a produção da lactase. A lactase tem o objetivo de eliminar a lactose. Mas com o tempo, o organismo não vai fabricando mais lactase, então não fabrica mais, não produz mais lactase suficiente. Por isso que veio o leite sem lactose. Porque o nosso problema aqui é que o homem é o único mamífero que continua mamando, tomando leite. É o único mamífero. Tá entendendo? O rato não toma leite, o coelho não toma leite, o cachorro não toma leite, o cavalo não toma leite, nem o próprio boi toma leite mais. Mas o homem toma leite a vida inteira, né? Então, essa lactose, ela é prejudicial. Até o leite da mamãe, o leite materno, tem lactose, mas em grau mínimo. A ovelha e a cabra, né? A cabrita, ela tem um teor de lactose muito baixo, entendeu? Aí não faz mal, entendeu? Porque aonde se cria uma vaca, se cria 10 ovelhas, tá entendendo? A Europa era assim, a Europa não tinha a vaca para o leite. O leite é de ovelha ou de cabra. Eles não tinham problema de câncer, de ataque cardíaco, né? De AVC, AVE, eles não tinham esse problema, tá entendendo? Porque eles não consumiam esse tipo de leite, tá entendendo? E a não ser dos ovinos e dos caprinos, não é verdade? Então, além disso, a nossa vaca aqui, por uma mutação genética, ela tem um outro componente, né? Um outro componente muito perigoso, né? É uma proteína chamada beta-caseína A1. Aquilo ali é um problema sério, que somado à lactose pode causar câncer de intestino,
tá entendendo? Câncer de estômago, de fígado, tudo isso, tá entendendo? A do búfalo tem lactose, tá entendendo? Porque muita gente pensa que o búfalo não tem lactose. Tem sim, a mesma quantidade de lactose que tem os bovinos, tá entendendo? Só que ele não tem essa proteína, né? A beta-caseína A1, ele tem a beta-caseína A2. Essa é benéfica para o organismo, entendeu? Então, o leite de búfalo, da búfala, ela equilibra, tá entendendo? Mas mesmo assim, quem tem problema de lactose não pode tomar esse leite, tá entendendo? E com o tempo, todos nós vamos ter problema. Se eu tomar um leite, por exemplo, um amigo meu tomar um leite que eu conheço, que não toma mais, tomar o leite de vaca, porque o leite de vaca, ele é para sustentar aqueles bezerrões, não é verdade? Entendeu? É diferente do cabritinho, do carneirinho. Pô, o bezerro é grande, tá entendendo? E aí o bebê ali que pesa 1,5 kg, 2 kg, 3 kg, vai tomar aquele leite? Não tem condição, tá entendendo? Então, nada de leite com lactose, faz mal. E a nossa vaca aqui possui essa proteína beta-caseína A1, que é causadora de câncer no aparelho digestivo, ataques cardíacos e ataques neurológicos, né? Que é o AVE, o ABC. Tá entendendo, ô Margarida? Então, zero de lactose e 0 de açúcar refinado. Essa é a minha recomendação, tá entendendo? Compre seu açúcar mascavo, vem naquele envelopinho, vai lá, bota no café. E outra coisa, café com moderação é anticancerígeno, é anti-ataque cardíaco, é anti-ataque neurológico. Pode tomar o café. Claro, não precisa tomar um café muito forte, rico em proteína, um extra forte. Toma sempre um light, que é melhor. Pode tomar até 4 xícaras por dia, que é bom para a saúde, é bom para o intestino, bom para o estômago, não faz mal. A cafeína, ela é benéfica, mas com baixa moderação. Não pode ser uma moderação de 8 a 10, 12, não pode. Moderar, mas é baixa. Tá entendendo? Não, mas eu só tomo 5 cafés por dia. Não, já é alto. Até 4 xícaras, tá tudo bem, é recomendado. Por isso que eu estou usando esse pleonarmo baixa, que a moderação é que é baixo, né? Mas eu estou usando isso para frisar bem. Entendeu, Margarida? Então, você está se sentindo melhor, não é verdade? Eu gostei de você ter me dito que o seu marido já está urinando bem. Até os colegas falam, pô, mas você está urinando igual um cavalo. Porque antes ele estava pingando no pé, né? Aquilo ali era uma inflamação que ele podia ter na bexiga ou na próstata, que estava dificultando a fluidez urinária, tá bom? Continue tomando o chá de folhas de louro, ora pronobis e alecrim, com 4 dentes de cravo. Valeu! Um abraço, Magá!